Meus amados, abramos as nossas Bíblias em Gênesis, primeiro livro da Escritura, capítulo de número 14. Gênesis, capítulo 14. Eu lerei do verso 1 até o verso de número 16, e esta será a porção da palavra do Senhor que nós iremos expor nesta manhã. Gênesis capítulo 14, de 1 a 16. Assim diz a palavra do Senhor. Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Bissa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Siná, aliás, o vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram os refaíns em Astarote e Carnaim, e aos uzins em Rã, e aos emins em Savé-Quirataim, e aos oreus no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispat, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e dos amorreus que habitavam em Hazazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Bela, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Rafel, rei de Siná, contra Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles, e os restantes fugiram para o monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento, e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Ané, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E, repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu-os até Robá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Amém. Até aqui, meus irmãos, esta é a palavra do Senhor. Vamos mais uma vez pedir que o Senhor nos abençoe neste momento. Senhor, nosso Deus e Pai, este é o momento da proclamação da Tua palavra, da voz do Senhor, diretamente da profecia escrita. Senhor, lembra-nos disto. Esse é um texto que fala-nos de guerras, esse é um texto que fala-nos de coisas que aparentemente não tem tanto a ver com o Senhor, conosco, Tua igreja. Mas, ó Deus, Ele está em Tua palavra. Por isso se nos lembra que Ele é para nós uma porção de grande ensino, de repreensão, de exortação, de encorajamento, como diz a Tua palavra, toda Escritura. Ela foi escrita para isso. Então nos ajude, Senhor. Ilumine-nos, faz-nos perceber nitidamente Cristo Jesus nesse texto. Ao Senhor, faz-nos também percebermos a necessidade das nossas mudanças. Encoraja-nos também a viver uma fé cuja esperança está naquilo que não se perde.
o Senhor nos prometeu essa terra, a nova terra. Então, ó Deus, anima-nos pela palavra do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você já jogou o War? É um jogo de tabuleiro. Alguns aqui certamente já ouviram falar. Existem outros jogos, Zinks e diversos jogos de tabuleiro. Eu gosto muito desse jogo porque é um jogo que não apenas nos provê ali um momento de entretenimento, né? Mas é interessante como ele também revela um pouco do nosso coração. O War é um jogo em que você tem um objetivo e você tem que conquistar terras. E então é interessante que você tem que jogar um dado e você fica dependente do resultado do dado. E ao ver o resultado do dado, você então vai revelar a intenção do seu coração, você vai revelar aquilo que está no seu coração, o contentamento, o quanto você de fato quer conquistar aquele objetivo, e às vezes até mesmo tem algumas rusgas entre os que estão jogando. O fato, meus queridos, é que o War é um exemplo de como Deus revela aos nossos corações, nos nossos corações, muitas vezes a ambição que nós pensamos não ter. Você tem ambições? Você age com ambições e às vezes de forma injusta e desonesta? Com palavras, com atitudes, com manifestação da face? Talvez você diga, não, pastor, eu não tenho isso, eu sou um crente. Mas nós vamos ver, meus irmãos, esse texto, que a ambição ela está no fundo do coração do ímpio. Todo aquele que é ímpio, ele tem ambições, seja lá de que sorte, mas também nós, porque também somos pecadores. O fato é que Deus colocou um desejo de conquista no coração do homem. Todo ser humano deseja conquistar alguma coisa. Isso é ponto pacífico, isso é verdade absoluta. Eu e você temos o desejo de conquistar algo. A questão é o que queremos e qual a intenção que está por detrás disso. Nós olhamos para a Escritura, para Gênesis, e vemos que Deus prometeu a Abraão toda a terra. Toda a terra é dele. E ele prometeu ao seu povo novos céus e nova terra. Esta terra é do seu povo. Mas qual a intenção? É mitigar? É guerrear meramente? Ou é ser um guerreiro do Senhor para já conquistar aquilo que Ele já nos deu? Esse texto nos fala, meus irmãos, de guerras, de ambição, mas ele também nos fala da valentia verdadeira que deve estar no coração de todo crente. Uma coragem para que ele tome posse, no sentido de que ele de fato viva e experimente aquilo que Deus deu para ele, confiando no Senhor, que é o Deus de toda a terra. Nós vamos ver esse texto, então, sobre duas partes. A primeira delas aqui é a guerra injusta e a ambição do homem. E a segunda delas é a guerra justa e o resgate do Senhor. Esses são os dois pontos. A guerra injusta e a ambição do homem. E, em segundo lugar, a guerra justa e o resgate do Senhor. Veja, então, em primeiro lugar, a guerra injusta e a ambição do homem. Volte seus olhos para o capítulo 14 de Gênesis, a partir do verso 1. Diz o texto: sucedeu naquele tempo que Rafael, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Bisa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admar, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sinar, Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Kedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Astarote Carnaim, aos Uzins em An, e aos Emins em Savé Quirataim, e aos Oreus no monte Seir,
até El-Parã, que está junto ao deserto. Perceba, aqui nós vemos uma guerra injusta. E a ambição que está no coração de todo homem pecador que não tem a Jesus Cristo. Ora, meus irmãos, não se passou muito tempo, e nós estamos aqui diante de homens que sabem que vieram de um homem, Noé. Inclusive, os 3 filhos de Noé ainda viviam nesses dias, e eram como figuras de Deus, para lembrar que todos os seres humanos são irmãos. Todos viemos de um só. Não há distinção, não há um melhor que o outro. Mas eles fazem guerra. Isso não foi suficiente para calar, para vencer a ambição no coração desses homens. E nós vemos aqui um cenário. São 5 reinos, escravos. A palavra aqui, quando fala de que eles serviam, é porque eles eram escravos mesmo. Foram vencidos, dominados por Quedorlaomer, aqui o rei de Elão. Esse era alguém que dominava há 12 anos. E geralmente naqueles dias, quando isso acontecia, os povos pagavam tributo. Pagavam tributo a Quedorlaomer. E eles então se cansaram disso. Eles olharam para aquilo que eles tinham, moravam numa terra rica, e no 14º ano eles se rebelam contra Quedorlaomer. E nós vemos que Quedorlaomer, ele não só fica com essa ambição no seu coração. Obviamente ele percebe que ele é um reino só, e então ele faz com que outros comprem essa ambição. Então ele vai até Anrafel, rei de Siná, Arioque e também Tidal. E ele consegue fazer com que outros comprem a sua própria ambição. Ele os contamina. E então, aqui nós vemos que 4 reis vêm contra 5 reis. Por isso o nome da batalha aqui, 4 reis contra 5. E nós vemos então que esta guerra, por que ela era injusta? Por que essa guerra era injusta? Nós vemos aqui a ambição, a intenção por detrás. Porque nem toda guerra é injusta. Nem toda causa a ser comprada é injusta. Mas aqui nós vemos que havia muita ambição no coração desse homem. A ambição de Quedorlaomer. Ele queria dominar sempre mais e mais. Quedorlaomer não se dominava quando ele buscava domínio. Ele ficava sem controle ao pensar em ter mais. Perceba que ironia, né? Ele queria dominar espaço, mas ele não conseguia dominar o seu próprio coração. E ele faz loucuras aqui, fazendo outros comprarem a sua ideia. E ele então não só quer dominar, mais uma vez, esses povos, mas ele também está de olho no Betume. Aquela região ali, onde viviam os 5 reinos, era uma região cheia de betume. Betume é um subproduto do petróleo. E até nos dias de hoje nós vemos, né, que aquela região ali é cheia de guerras, exatamente também, não somente, mas exatamente também por causa do petróleo. Ali havia riqueza. E isso revela o coração de Quedorlaomer. Por que ele queria tanto aquele espaço? Por causa da riqueza? Claro, nós precisamos fazer aqui uma ressalva. Não é pecado alguém buscar uma vida melhor, uma vida mais confortável. Mas a Escritura nos diz, inclusive, que aquele que busca ser rico cai em muitas loucuras, em caminhos de morte e se afastam do Senhor. A riqueza deve ser uma consequência de obedecer ao Senhor. Mas o que estava no coração de Quedorlaomer era a riqueza. Era isso que ele queria. Era poder e riqueza ali nos poços de Betume. Mas não somente aqui nós vemos a injustiça da parte de Quedorlaomer. Perceba, nós vemos também a injustiça da parte dos outros reis, o outro lado da guerra. Eu não sei se você percebeu, mas o texto faz questão de frisar que eram 4 reis contra 5. E por que isso?
Porque havia prepotência no coração daqueles outros 5 reis. Quando eles tomam ciência que estão vindo Quedorlaomer e os outros reis, eles olham para si e dizem, ora, nós somos 5, eles são 4. Nós vamos ganhar a guerra. Porque nós somos mais fortes. Nós estamos em maior número. E nós cantamos, inclusive, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. A vitória não vem necessariamente por causa do número de guerreiros, mas a confiança desses homens estava exatamente porque eles eram a maioria. Eram 5 reis, eram 4 que vinham contra 5. Mas não somente nisso, meus queridos, a confiança deles estava porque eles iam lutar na própria terra. E eles mais uma vez olham para si e dizem, nós vamos vencer. Nós conhecemos aqui o Mar Morto, que é um mar, inclusive 10 vezes mais salgado do que os outros mares, e a vida ali é muito extinta. Há um bom tempo atrás, inclusive, nem se sabia que havia vida naquele mar por causa da concentração de sal. As pessoas, quando vão tomar banho no Mar Morto, elas boiam de forma muito fácil. Tal é a quantidade de sal, e se elas deixam que a água daquele mar caia nos seus olhos, isso pode causar um grande problema de visão. Ali é um Mar Morto, aqui nós sabemos que se chama Mar Morto, mas o verso 3 diz é o mar salgado, por causa da concentração de sal. Mas o que importa para nós é que eles dizem, nós sabemos onde estamos, nós conhecemos o mar salgado. Nós também conhecemos os poços de betume. Eles sabiam o perigo de cair nos poços de betume. Eles dizem, nós não vamos cair, é a nossa terra. Eles vão cair, eles vão perder essa batalha. E o que acontece, meus queridos? O verso 10 diz que o vale seguinte estava cheio de poços de betume, e os reis de Sodoma e Gomorra fugiram. Alguns caíram neles. Eles caem por causa da providência de Deus. Deus faz com que eles caiam. Porque é assim que Ele faz com todo homem, quando ele faz um ídolo para si. Deus é aquele que é zeloso da glória. E quando um homem idolatra algo, quando um homem coloca uma pessoa, um objeto, ou até mesmo a sua fama, no lugar de Deus, o Senhor quebra esse ídolo. Ele destrói. E foi exatamente o que o Senhor fez aqui. Eles morrem exatamente naquilo que eles mais confiavam. Como é irônico, como é irônica a história e a providência de Deus, não é verdade? Os homens confiam no seu braço, naquilo que eles conhecem, mas Deus mostra quem de fato tem poder. Talvez você olhe, mas o que Deus tem a ver com isso? Deus não se envolve nessa guerra. Talvez você olhe e diga, ora, são 2 lados inimigos, e de fato são. O lado dos 4 reis eram exatamente aqueles da região de Babel, que vem de lá. Os lados dos 5 reis são aqueles que são de Sodoma e Gomorra, grandes pecadores contra Deus. Deus vai se envolver nessa guerra, Ele está ali. Apesar de o nome de Deus não aparecer, meus irmãos, aqui, até o verso número 16, Ele está. O Senhor está nas guerras. E Ele faz com que aqui a sua vontade seja cumprida. Ele é o Senhor dos exércitos, como está escrito em muitos lugares da Escritura. E por que Deus tem interesse nessa guerra? Você deve lembrar, Sodoma era o local onde estavam os grandes pecadores contra o Senhor. É isso que diz aqui em Gênesis 13, verso 13. Deus está ali para se vingar deles. Deus está ali para que eles percebam a grandeza do Senhor de toda a terra e se voltem para o Senhor.
que havia se revelado a Abraão. Deus está ali e faz com que eles caiam nesses poços. Deus faz com que eles percam essa guerra que já era vencida de fato, porque era a maioria. Mas o Senhor mostra o seu poder, a sua justiça, a sua santidade. Ora, meus irmãos, o Senhor faz com que eles caiam nesses poços. Ele pune os sodomitas. Aqui nós vemos essa guerra injusta. Ela é injusta por causa das motivações do coração desses homens, dos dois lados. E nós vemos até hoje nações fazendo guerras, e ambos os lados não amam ao Senhor. Nós vemos Ucrânia e vemos também a Rússia. Duas nações contra Deus. Deus está nessa guerra também. E Ele está operando a sua justiça. Não nos enganemos. Aqui nós vemos a guerra injusta e a ambição no coração do homem. Mas não apenas isso. Nem toda guerra é injusta. Em segundo lugar, nós vemos que há uma guerra justa feita por Abrão. Volte seus olhos então para o verso 12, onde aqui vemos: apossaram-se também Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu, que habitava junto dos cavalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol de Ané, os quais eram aliados de Abrão. Perceba, talvez nós olhemos para esses dois lados, os de Babel, da Babilônia, que queriam estar no lugar de Deus, e os de Sodoma, homens perversos, malignos, que vão ser inclusive destruídos quando nós chegarmos lá mais na frente. E nós olhamos para essa guerra e digamos em nosso coração: agora vocês vão ver, que se matem, que se destruam todos. E talvez, irmãos, esse desejo seja um desejo de vingança própria, como se nós estivéssemos ali no campo de batalha, se vingando pelo nosso próprio braço. Mas perceba, no meio de tudo isso está Ló. No meio de tudo isso está Ló. Nós devemos pensar que sim, os ímpios devem cair nos seus próprios caminhos. Eles devem experimentar da consequência dos seus pecados. Mas nós sempre devemos lembrar também de orar para que eles se arrependam. E assim eles irão morrer para si mesmos. Essa é a oração imprecatória. Esta é a natureza da imprecação. Ou Deus faz juízo e mata eles, ou Deus salva-os. Esse deve ser o desejo do nosso coração quando olhamos para essa guerra, e não dizer que se destruam, que se matem, agora vocês vão experimentar aquilo que vocês fizeram, o resultado dos seus pecados malignos. Não, meus irmãos, o texto não nos leva para isso. Mas nós vemos aqui que no meio de tudo isso está Ló. Perceba a dolorosa consequência dos pecados de Ló. Ló olhou para aquela campina e ele fez o que seu coração desejou. Ele foi para onde o seu desejo o inclinava, para onde ele viveu por vista. E aqui ele experimenta que o pecado não compensa. Ele experimenta que viver por vista não compensa. Aqui está Ló, olhe para ele, e ele está sendo punido juntamente com os ímpios. Nós sabemos, Hebreus diz que Ló era justo. Ló não era um ímpio, Ló era um crente. Mas ele aqui está sendo envergonhado, punido, juntamente com os ímpios. E o Senhor ensina mais uma vez a Ló que o pecado não compensa. Ele traz consequências dolorosas, não somente para nós. Perceba o que diz no verso 16, que quando Abrão vem de lá, com Ló, seus bens, vem também as mulheres de Ló. O pecado traz consequências terríveis, não só para nós, mas para a nossa família. Por causa do pecado de Ló, as suas mulheres também sofrem. É terrível, meus irmãos, a consequência do pecado. Isso deve ficar claro diante de nós.
Mas Ló não aprende. Ló não aprende com isso. Nós iremos ver no futuro, lendo aqui as escrituras, como Ló volta para Sodoma, porque Abrão traz ele de lá de Sodoma. Aliás, da terra lá dos reis que venceram Sodoma. E era para Ló, então, não voltar para Sodoma, mas ele volta para lá. Ló volta para o local de onde Deus o fez experimentar a consequência do seu pecado. E depois, então, ele vai para uma caverna, e ali há um incesto, onde nascem 2 filhos que serão inimigos do povo de Deus, os amonitas e os moabitas. Ló não aprende. Ló apanha do Senhor, e ele não aprende. Mas nós vemos que diante de tudo isso, aqui o Senhor Deus providencia Abrão. Abrão estava ali juntamente morando num espaço perto do amorreu Manre, nos carvalhais de Manre. E ele então, perceba, faz uma aliança com Manre. Nós vamos ver que os patriarcas adotaram esse costume. Nós vamos ver que Isaac também fez aliança, inclusive com Abimeleque, com quem Abraão faz aliança. Labão faz aliança com Jacó. Então, nós vemos que essas alianças aqui, entre as nações e os povos, elas se fazem, elas são feitas. Mas perceba, essa aliança, e aqui a palavra é pacto, ela não é um pacto de 2 pessoas que têm o mesmo objetivo e intenção. Ela não é um pacto como o pacto de Deus, o Senhor, com Abraão, e nem mesmo o pacto que os crentes fazem entre si. É uma aliança diferente. Perceba a diferença que o texto faz. Olhe mais uma vez para o verso 13. Como ele chama Abrão? Abrão, o hebreu. Nós sabemos que os hebreus são aqueles separados por Deus dentre os semitas. Povo, filho de Éber, e dentre os filhos de Éber, ali está o povo de Deus. Mas Manre é chamado aqui de amorreu. Deus está fazendo distinção. Ele está dizendo, olha, Abraão fez uma aliança com Manre, é verdade. Mas há uma distinção entre eles. Eles não estão juntos no mesmo objetivo, na mesma intenção, na mesma visão de vida. Você percebe isso? Abraão faz uma aliança com ele. A intenção de Abraão era uma. A de Manre era olhar para a vida de Abraão, a sua bênção, a bênção que ele estava recebendo, como ele estava crescendo, e se aproveitar das bênçãos que Abraão recebia, sem ter comunhão com Deus que abençoava Abraão. Era por isso que Manre estava ali, junto com Abraão. Era só por isso. Porque ele queria uma vida melhor. Ele queria riquezas. Ele via como Deus abençoava Abraão. Era somente interessado nessas coisas. Então eles vão para a guerra. Abraão está liderando. Eles fazem uma guerra justa. Não pense que Abraão aqui é como um homem ensandecido por poder ou por riquezas. Abraão aqui tem muito claro diante de si quem é que está em perigo. É Ló, aquele que é seu parente e aquele que é seu irmão na fé. Ló era justo. E quando alguém vem de lá, da terra dos amorreus, e diz a Abraão, o teu sobrinho foi levado. Então, Abraão prepara os homens para a guerra, dos mais capazes, e então vai liderando essa guerra. Era essa a intenção de Abraão, resgatar Ló, porque Ló era um alcançado por Deus. Inclusive, apesar de Ló estar experimentando a consequência dos seus próprios pecados. Abraão não se esquece disso. Abraão certamente lembra que a decisão de Ló foi baseada nos seus desejos por vista. Mas perceba, mesmo assim, Abraão arrebanha os homens e vai lutar uma guerra. Mas Abraão vai lutar uma guerra
contra os 4 reis. Perceba, eram 5 reinos que perderam de 4. Era a maioria, é verdade. Mas agora vai Abrão, com um exército muito menor. Abrão, você está louco. Você não vai ganhar essa guerra. Quedorlaomer dominava durante 12 anos aquele povo. Você está, Abrão, pensando que você está confiando no seu braço? Meus irmãos, Abraão não confiava em si, mas ele confiava no Senhor, que fez uma promessa com ele. No Deus de toda a terra. Abraão era pequeno diante daqueles reinos, mas Abraão confiava e sabia que toda a terra pertencia ao Senhor. E é nessa confiança que Abraão vai. E ele vence a guerra, porque ele confia no Deus da promessa. Abraão sabia que bênçãos estavam separadas para ele. E Deus aqui acrescenta mais uma. Ele é mais uma vez abençoado, vencendo esta guerra. Meus irmãos, como esse texto nos traz aplicações profundas. Talvez você olhe para esse texto e pense, puxa, é um dos textos que não tem tanta aplicação para as nossas vidas. Está na Escritura, mas fala de muitos povos, nomes estranhos, que nós não estamos acostumados. Mas, meus irmãos, esse texto fala muito ao nosso coração. E a primeira aplicação que temos diante disso e o que desse texto que nós temos sido punidos, juntamente com ímpios, nesse país. Assim como Ló foi punido em Sodoma, a igreja do Senhor tem sido punida juntamente com os ímpios nesse país. A verdade, irmãos, é que a igreja do Senhor tem vivido cada vez um evangelho mais barato. O nome do Senhor tem cada vez sido difamado por nossa causa. E o Senhor, então, está nos punindo como Ló. Mas como reagir diante disso? Como reagir? Nós precisamos aprender. Nós não podemos fazer como Ló e voltar para Sodoma. E é isso que devemos fazer quando o Senhor nos disciplina em todos os outros momentos da vida. Nós devemos reconhecer, irmãos, como temos pensado mais em nós do que no Senhor, na sua glória, na sua igreja. Nós precisamos ser crentes mais valentes, no sentido de viver mais para a glória do Senhor. E tudo aquilo que nós fazemos precisa estar submetido à Escritura. Nós precisamos ter mais fervor diante do Senhor. E é isso que nós precisamos reconhecer diante desta punição. Essa é a primeira aplicação. A segunda aplicação, eu pergunto, qual é a tua ambição? O que te faz ficar sem controle como Quedorlaomer? Ora, Quedorlaomer ia recuperar o domínio que estava sendo perdido. Mas perceba, no meio do caminho ele encontra alguns povos, os Uzins, os Emins, os Oreus, e ele então ataca também esses povos, e os Refaíns. Quedorlaomer era ensandecido por pecado, por domínio, por poder. Ele vai atacar, ele vai recuperar aquilo que se havia perdido, mas ele olha no caminho e vê povos. E ele pensa, ora, também por que não conquistar esses? E ele sai atacando também outros. Ele era louco. Ele não tinha controle. O que te faz ficar descontrolado? Reagir de forma... Quando nós percebemos, começamos a suar mais, gaguejamos, perdemos o controle das coisas que estamos pegando.
no relacionamento entre marido e mulher. Por vezes a esposa admoesta o marido, ele sabe que ele está errado, ele sabe que ele pecou contra o Senhor, mas ele percebe, eu estou perdendo, ele pensa, eu estou perdendo espaço, eu estou perdendo domínio. E ele então é autoritário contra a sua esposa. Ele fala tremendo, gagueja, porque ele sabe no fundo do coração que ele está pecando contra o Senhor. Mas ainda assim, ele quer domínio, ele quer poder. Meus irmãos, como nós, como maridos, pecamos por vezes e machucamos aquela que é mais frágil, que Deus nos deu. Lembrem, a herança vem dos pais, mas a esposa vem do Senhor. Isso revela a ambição do nosso coração. Às vezes a esposa também é ambiciosa. Ela faz como a mulher, ela toma a frente, ela não consulta seu esposo, é ela quem já vai fazendo as coisas, tomando as decisões, e depois ela vai falar para o seu marido. Atravessa a liderança dele. Ora, irmãos, como a ambição do nosso coração. Você vê como esse texto tem a ver conosco? As crianças também mostram isso. Nós olhamos as crianças brincando, e quando tem um brinquedo ali do lado, ela não está nem ligando para aquele brinquedo, mas vem um outro amiguinho e quer pegar aquele brinquedo, o que ela faz? Agora então passa a ser valioso, a coisa mais valiosa da terra, ela quer ficar com aquele brinquedo. Mas depois o amiguinho deixa, desiste, o que ela faz? Ela larga o brinquedo. Porque o que ela quer é mostrar que tem domínio. Veja como isso está no coração de vocês, crianças. E como vocês precisam se arrepender desse pecado. Não é Cristo quem domina o seu coração? Então seja humilde, como nós lemos de fato na liturgia. Nos submetamos a Deus. Nos humilhemos diante dEle. E Ele é quem nos exaltará. A ambição talvez não se revele em sua vida dessas formas, mas quando você percebe que alguém está no ambiente em que você está, e essa pessoa tem uma habilidade parecida com a sua, tem um conhecimento parecido com o teu, um carisma, ela consegue conquistar as pessoas, então você já começa a ficar preocupado com a sua visão. E às vezes, irmãos, nós pecamos difamando o próximo por causa disso. Isso é ambição. É o mesmo pecado que estava no coração de Quedorlaomer. É o mesmo. Sejamos guerreiros e vençamos o nosso próprio pecado. Sejamos valentes e vençamos a ambição. E nos contentemos com aquilo que Deus nos deu. Ora, quantas bênçãos Ele tem separado para nós. Como nós somos grandes aos olhos de Deus, sim, nós somos. Ele nos abençoa, nos galardoa. Ele olha para o crente e quando ele confia no Senhor, lembre daquilo que Jesus disse para aquele centurião. Nem mesmo em Jerusalém, em Israel, eu achei fé como esta. Perceba, o grande Senhor nos admira quando nós somos fiéis a Ele. O que mais nós queremos? O que mais você quer? Qual deve ser então a nossa maior, entre aspas falando, ambição? Se não ser grande aos olhos daquele que é o Senhor de toda a terra? E ter as bênçãos que Ele já separou para nós. Como esse texto fala no nosso coração, irmãos. Busquemos resgate em Cristo Jesus do nosso próprio pecado. Essa é a segunda aplicação. Em terceiro lugar, perceba a bondade de Deus.
Ló vai para Sodoma, mas o Senhor providencia Abraão para resgatá-lo. Muitas vezes nós metemos os pés pelas mãos, tomamos decisões precipitadas, tomamos decisões imotivadas por causa do nosso desejo pecaminoso, quebramos a cara. Nós percebemos que não era nada daquilo que parecia aos nossos olhos. E agora? Não tem como voltar atrás. Eu tenho que conviver com essa realidade. O Senhor faz com que nós experimentemos um pouco dela, mas depois vem a misericórdia dele. Foi assim que aconteceu com Ló. É assim que acontece comigo e com você, se você teme ao Senhor. Veja a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor. Porque sim, irmãos, se nós somos infiéis a Ele por vezes, Ele se lembra da sua aliança. Ele nos resgata de nosso pecado. Ele nos resgata de algumas consequências de nosso pecado. Ele nos tira a sua... Não é exatamente isso que significa a misericórdia? Que é não nos punir tanto quanto nós deveríamos receber a punição? Ele nos resgata, irmãos, do pecado, da consequência e da pior consequência do pecado, que é o inferno. Ele nos resgata. Eclesiastes diz que o homem foi feito reto, mas ele mesmo se meteu em muitas astúcias. Ele deveria arcar com essa consequência. Mas o Senhor, em Cristo, nos resgata. Sim, porque se o Senhor nos resgata, é porque Ele deixou o seu próprio Filho ser alvejado com as setas de juízo do próprio Pai na cruz. É somente assim que nós podemos ser resgatados e guardados, salvos. Como é maravilhoso ver essa cena. Abrão trazendo Ló de volta. Mas em quarto e último lugar, eu te pergunto, você que está aqui, você é apenas um aliado da igreja como Manri? Era aliado de Abrão? Por que você, que não faz parte da igreja, ou talvez até mesmo você seja membro da igreja, por que você gosta da igreja? Porque tem pessoas que zelam pela família, que têm bons princípios? Porque tem pessoas que prosperam naquilo que elas fazem, e Deus faz com que o crente prospere de fato naquilo que ele no seu trabalho? Por que você gosta da igreja? Manri era aliado de Abrão. Ele estava interessado nas bênçãos, mas não nos Deus de Abrão. E na igreja tem gente que está interessada apenas nas bênçãos e não está interessado no Senhor da aliança, aquele que é o nosso bem supremo. Ele é o nosso pastor, ele não nos faltará. Isso diz Salmo 23, verso 1. Cristo é o nosso maior bem, e juntamente com ele o Pai nos dá todas as coisas. Se você é amiguinho da igreja, aliado dela, mas você não percebe o valor da salvação em Cristo, se arrependa. Perceba a sua tolice. Perceba que você está valorizando uma coisa que é pequena diante de algo muito maior, que é o Salvador, aquele que nos resgata de nosso pecado. Ora, meus irmãos, como esse texto nos ensina, sobre a ambição de nosso coração e sobre nós buscarmos lutar as guerras do Senhor, sermos valentes. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude a confiar em Cristo, aquele em quem nós vencemos todas as coisas. Que Ele nos abençoe e abençoe essa igreja. Amém.